Olá, liceístas! Hoje nós teremos uma aula sobre literatura africana em língua portuguesa. Então, já tem alguns anos que o Brasil se prontificou a fazer o estudo da produção literária dos países que falam língua portuguesa. Já há, hoje em dia, uma maior interação, muitos autores de países africanos já são largamente conhecidos no Brasil, alguns, inclusive, fazem parte da Academia Brasileira de Letras como convidados, né, ajudando a levar a literatura em língua portuguesa para o restante do mundo, sendo que muitas vezes os países africanos desenvolveram sua literatura inspirados nos autores nacionais, aqueles que nós conhecemos principalmente como a geração de 22, aquele grupo mais combativo que modernizou a nossa literatura, mas também há uma grande influência dos autores da segunda fase do modernismo através dos romances regionalistas, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de Raquel de Queiroz. Vão ser autores que vão ser muito admirados na África e servirão de inspiração aos autores africanos. Vamos reconhecer aí as principais tendências e temáticas das produções africanas através de análise de textos. É o que nós vamos fazer. É um painel, é só para nós termos noção, sabemos o que se produz em língua portuguesa na literatura dos países africanos que usam a mesma língua que a nossa. Vocês têm no livro de vocês, na página 30 a 36, alguns contos africanos, para vocês até observarem a linguagem, que é um pouco diferente da nossa, embora ainda seja a língua portuguesa. E da página 299 até a 304, vocês têm mais informações sobre esse período. É interessante dar uma olhada. Então, vamos fazer um resgate histórico do que era produzido em literatura africana. Bom, nós sabemos que os portugueses foram os primeiros europeus a tomarem contato com a África, né? Isso aí é demonstrado, inclusive, através da literatura portuguesa, através de Fernando Pessoa. Então, tem até aquele famoso poema Mar Português de Fernando Pessoa, que mostra essa ida ao mar, ao além-mar, na verdade, dos portugueses, aqueles que tiveram coragem de ultrapassar algumas regiões de difícil navegação e chegar até a África. Nós sabemos que a missão nessas navegações era a busca, especialmente do oficialmente, inclusive, do caminho para as Índias, busca dessa outra rota de comércio com as Índias, para ficar comprando especiarias para vender na Europa, obviamente a busca pelo ouro e também oficialmente a tentativa de propagar o cristianismo para aqueles que ainda não conheciam a religião. Sabemos também que os portugueses vão obter enorme lucro com os habitantes da África, né? Porque eles vão escravizar esses habitantes como mão de obra e vender isso nas demais colônias, como aconteceu, inclusive, como todos nós sabemos, aqui no Brasil. Quais são as colônias portuguesas na África? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Todos esses países falam ainda a língua portuguesa. E a relação deles com a língua portuguesa é um pouco diferente da nossa, tá? Porque nem todos os habitantes desses países são falantes de português ainda hoje. A maioria sim, mas há países em que há diversas línguas diferentes, diversos dialetos, e isso inclusive dificultou tanto a interação entre essas tribos que eram inimigas entre si, como aconteceu aqui no Brasil, mas também dificultou que eles se organizassem para conseguir a independência deles. Então vai demorar bastante, bem mais do que o Brasil, essas colônias vão demorar um tempo bem mais longo para conseguir sua independência. Há já estudos literários que dividem a produção africana em língua portuguesa em três períodos básicos. O primeiro é aquela em que há total ausência, né, de consciência de produção literária para os povos nativos, né. Quem escreve pode até ter nascido lá, mas é de ascendência europeia, porque apenas esses tinham acesso à educação. Então, nesse primeiro momento, as produções dessas colônias africanas eram relatos de viagens, estudos etnográficos e obras ficcionais que exaltavam, segundo aquela visão do colonizador, a exuberância, a sensualidade e a cor tropical que existia na África.
Raramente aparecia alguma referência à situação de opressão e de exploração que eram geradas por essa política nas colônias, porque lembre-se, eram europeus quem estava escrevendo, né, ou pelo menos de ascendência europeia. Então era aquele olhar curioso, pitoresco sobre a natureza e as pessoas, mas nada que mostrasse que havia algo de errado naquela exploração ou que reconhecesse a situação de exploração que aqueles nativos aqueles nativos eram submetidos. Na maioria, os poetas eram de ascendência africana na segunda fase, tá? Eram negros ou mestiços e brancos que já nasceram ou viveram na África desde a infância, né, mesmo tendo nascido europeu. E nesse segundo momento eles vão se despertar, tomar um pouquinho mais de consciência literária africana. Isso só vai acontecer em meados do século XX, tá? Vai começar a surgir uma conscientização do que era ser africano, do que era ser angolano, do que era ser eh, a- de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe. Então, vai ter aos poucos aquela conscientização. Já vai ser uma maioria negra, certo? Ou pelo menos de quem viveu o tempo inteiro na África. Ainda sobre essa segunda fase, a gente sabe que muitos autores deles estiveram envolvidos na luta anticolonial. Tá? Depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, Portugal vai sofrer muita pressão nas demais colônias, mas mesmo assim ele vai conseguir segurar durante muito tempo esses territórios, explorar economicamente essas colônias africanas. A maioria vai se tornar independente apenas na década de 70, quando há a derrubada de um ditador em Portugal. A gente já estudando literatura sabe que a monarquia foi retirada com o assassinato do rei e do príncipe, e houve naquele momento uma certa indecisão, né, entre os republicanos e o pessoal que queria a volta da monarquia, e naquele impasse o que acontece? Um ditador assume, os militares assumem, dão um golpe e esse ditador vai ficar até a década de 70. Quando ele finalmente cai na Revolução das Flores, os países africanos aproveitam esse momento de fragilidade para declarar sua independência, quase todos eles. Então, nessa segunda fase, muitos autores não estão envolvidos já estavam tentando se tornar independentes depois do Brasil. Então, nós vamos ter, obviamente, pelo contexto social, muitas obras marcadas por esse combate político, essa denúncia da opressão colonial, o apelo à revolta e também a luta pela independência, que era o que se estava almejando novos temas para aquele continente através dessa literatura, né? Já era o que a gente chama de uma literatura um pouco mais engajada, tentando conscientizar ou denunciar a realidade em que eles viviam. A terceira fase já vai ser pós-independência. Então, meados da década de 70, nós vamos ter no pós-independência uma poesia de combate que vai sumir. Não tem mais por que combater se você já conseguiu essa independência. Então, essas obras que foram censuradas durante o período da guerra, elas vão ser publicadas, né? Muitas obras que eles produziram ainda na segunda fase é publicada, mas não estão sendo feitas nesse momento, foram feitas antes. Vai crescer o número de obras em prosa e vão se multiplicar os projetos estéticos, né, as tentativas de modernização, de atualização, expressos principalmente na representação de novas temáticas, né, porque não dava mais para falar ainda sobre revolução se você já tinha garantido sua independência. Então é necessário mudar o tema e também mudar as técnicas, daí a inspiração nos autores do modernismo brasileiro, né, que trabalharam bastante essa questão da expressividade do texto, de mudar a linguagem, mudar a forma. Então, eles vão se espelhar nessa geração de 22 do Brasil, especialmente na poesia, e na prosa vão se espalhar na geração de 30, o romance regionalista. Quais são as características gerais que estão relacionadas praticamente com todos os países que falam português na África? Devido à dominação portuguesa, essas colônias africanas terão sua literatura desenvolvida apenas a partir da década de 40. A gente já viu como é que funcionou, né? Normalmente, Portugal só explorava economicamente diamantes, ouro, plantações e também buscando os escravos, né, para revenda enquanto foi permitido.
Não havia aquele cuidado de desenvolver a educação, de fazer com que as pessoas falassem a língua portuguesa, até porque, como eu disse para vocês, havia muitas tribos rivais, muitos dialetos, um povo não falava a língua do outro, fazia questão de não falar mesmo. Então, essas rivalidades que existiam fazia com que eles ficassem muito à margem do que acontecia no mundo. Primeiro, porque não aprendiam a língua portuguesa, e segundo, porque também não se comunicavam entre si. Então, isso dificultava tanto a independência dele quanto o desenvolvimento do país como um todo. Então, a partir de 1940, é que vai começar a ter essa conscientização, algumas lutas pela independência vão se intensificar, e aí é que vai haver um desenvolvimento nessas colônias todas em relação à literatura em língua portuguesa. Anteriormente, o que nós tínhamos então? Não tinha nada? Tinha, só que eram oraturas, como eles chamavam. Eram histórias orais passadas de geração para geração, manifestações populares e orais nas línguas nativas, não necessariamente em língua portuguesa, nos dialetos de cada tribo, não em português, tá? E tudo oral, nada por escrito. Quem eram os escritores de maneira geral, né, desses países? Normalmente eles eram jornalistas, a maioria deles inicialmente tinha educação europeia ou até depois, né, passou algum tempo na Europa. Grande parte deles tinham ideais liberais, né, buscavam a liberdade, a liberação, a independência desses países, eram contra esse colonialismo a partir do momento que eles foram se conscientizando. Alguns chegaram, inclusive, a participar mesmo dessas guerras da libertação, decorrente dessa Revolução dos Cravos de 75. Então, quando houve a queda do ditador, os países africanos aproveitaram para declarar sua independência também, né? E aí aquelas lutas se desenvolveram com a participação de muitos desses escritores.